Olá, meus amores. Então, a live anterior era o terceiro dia de leitura do livro. Só que começou a dar pane, apareceu umas coisas estranhas aqui dizendo que o aplicativo não estava funcionando. Então eu parei a live anterior e vou continuar, tá bom? Essa é a quarta parte, então, quarta live de leitura do livro. Deixa eu mostrar pra vocês. Mentes Informadas do professor Hélio Couto, tá bom? Essa é a quarta live de leitura deste livro. Então, se tu quiseres acompanhar esse estudo, é bom que tu assista na ordem, tá bom? Então, nós vamos para a parte 3, porque ele tinha dito assim, ó. Eu vou dar uma resumidinha aqui numa parte para que vocês entendam. É que ele disse assim, ó. Sistema criatividade. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Resolução de problemas. Transferência de informação. As 5 coisas, tá bom? Que ele tinha dito os objetivos fundamentais da ressonância harmônica. Daí ele deu 5 objetivos. Agora eu vou pro terceiro. Então, os 5 objetivos é transferência de conhecimento e incremento do poder pessoal, resolução de problemas globais, expansão da consciência individual e coletiva, unificação entre ciência e espiritualidade, salto evolutivo da humanidade. Então agora a gente vai ler o terceiro ponto desses 5, que é expansão da consciência individual e coletiva. Esse é o subtítulo, tá bom? Continuam os curiosos entrando e saindo, mas tudo bem. Vou continuar fazendo o trabalho aqui eu me propus. Expansão da consciência individual e coletiva. Algumas pessoas não perceberam a mudança que ocorreu e continua ocorrendo após a data de 21 de dezembro de 2012. O mundo moderno adquiriu um grau de complexidade nunca visto na história da humanidade. Porém, seu equilíbrio é extremamente frágil. O livro O Colapso de Tudo, de John Cast, sei lá, deve ser outro jeito de falar, mas eu não sei, matemático e especialista em teorias dos sistemas e complexidade, aborda o problema de sistemas com complexidades diferentes e que interagem entre si. Quando 2 sistemas adquirem complexidade muito distintas, abrindo um fosso entre eles, é inevitável que haja um ajuste para diminuir essa diferença. É um livro excelente para entender várias dinâmicas em ação do mundo de hoje. Relata 10 possibilidades em curso que forçosamente terão de ser resolvidas para se evitar um colapso da civilização. Fica claro com a leitura de muita coisa que está acontecendo. Fica claro com a leitura que muita coisa que está acontecendo no mundo e que a maioria das pessoas nem percebe é o tipo de informação que não é divulgada por não dar audiência, até que o evento ocorra e então será tarde demais. A humanidade entrou por um caminho em que vários sistemas vitais adquiriram extrema complexidade e que continuam aumentando dia a dia. A consciência da humanidade, no entanto, não acompanha essa complexidade crescente, e isso terá consequências trágicas se não for corrigido a tempo. Esse é o problema que tenta resolver com nova frequência. Não, repetindo. Esse é o problema que se tenta resolver com a nova frequência que está sendo recebida a partir de 21 de dezembro de 2012. Então, a partir dessa data, foi colocada uma nova frequência no planeta, para que nós possamos expandir nossa consciência.
Assim foi todas as evoluções. Se a gente voltar no tempo, o que as pessoas faziam antigamente para nós hoje é absurdo. E o que nós fazemos hoje, no futuro, será tudo absurdo também. Porque a gente vai expandir a consciência de uma maneira ou de outra. Só que existe a forma mais fácil, que é através da ressonância harmônica, e existe a outra forma, que é através de sofrimento, sofrimento e sofrimento, e várias outras encarnações. Somente com a expansão da consciência da humanidade, aumentando seu grau de complexidade, essa diferença poderá ser diminuída e evitar-se uma catástrofe. Todos os cenários descritos no livro são capazes de levar a humanidade de volta à Idade da Pedra ou pior. E já estão em andamento. Vários deles já estão sendo sentidos nas nossas vidas, mas a maioria das pessoas não percebe. E por que a maioria das pessoas não percebe o que está acontecendo? Porque existe um trabalho feito massivamente através da mídia. E ela utiliza o que eu falei para vocês nas lives anteriores, a programação neurolinguística, para te amordaçar mentalmente, para que teu cérebro não pense, para que tu fique cada vez mais abobada, para que tu fique mais ligado e preocupado em novelinha, em futebol, em futilidade, em cuidar da vida dos outros e não nos problemas sérios do mundo que cada um de nós pode ajudar a mudar com a nossa frequência, levando a nossa frequência, adquirindo conhecimento da mecânica quântica, a gente pode mudar os problemas que estão acontecendo no mundo, sim, cada um de nós. E se nós usarmos esse aplicativo, o Facebook, Instagram eu não sei usar, tá? Até me deram a ideia de fazer as lives pelo Instagram, mas como eu sei usar melhor o Facebook, eu vou fazer por aqui. Se nós usarmos essa ferramenta para nos unirmos e fazermos a diferença, em vez de ficar brigando por visão diferente política, as pessoas que realmente são de bem, porque as que são realmente do mal, vão continuar nas trevas. Mas as pessoas que realmente se consideram e querem ficar na luz, querem ser uma pessoa iluminada e do bem, essas pessoas têm que se unir dentro das redes sociais para fazer um trabalho de expansão da consciência, em vez de ficar vivendo de futilidades, porque o que eu vejo no Facebook é 90%. 30% é briga política e 70% é futilidade, é besterol, é porcaria no Facebook, é foto de si mesmo, é gente fazendo biquinho, é só porcaria que eu vejo no Facebook. Isso é no modo geral, existem exceções. Voltando para a leitura do livro, para não dispersar muito. Esses sistemas de complexidade extremas já são vitais para a sociedade humana. Não podem mais ser desligados. E cada dia mais aumenta a sua complexidade. Os seres humanos acham a coisa mais normal conviver com esse aumento de complexidade constante. Como se isso pudesse durar eternamente. Como se diz, quem não aprende com a história tende a repeti-la. Só existe uma solução para evitar o colapso total: o aumento da complexidade da consciência dos seres humanos. Com isso, seremos capazes de administrar e resolver a complexidade dos sistemas em que estamos envolvidos. Chegamos nesse ponto por falta de vontade de pensar no que estava acontecendo. Ou seja, tudo que está acontecendo de horrível hoje, a nível mundial, está acontecendo porque cada um de nós optou por ficar na zona de conforto, optou por não refletir sobre as questões mais complexas que estão acontecendo, por não se propor a ajudar o próximo, por não se propor a mudar a frequência do universo, evitando fofoca, evitando inveja, evitando vingança, evitando ódio, raiva, entendeu? Agora, o problema é imediato e inadiável. A nova frequência que banha o planeta desde o dia 21 de dezembro de 2012
é a derradeira tentativa de encontrar-se uma solução benevolente para esta sociedade. Ainda há tempos, mas ele urge. Minha visão é otimista. Existe solução, mas é preciso agir agora. É preciso agir agora, a gente precisa expandir a consciência agora. Não dá para deixar para depois, não dá para delegar isso para os outros. Nós, cada um de nós precisa expandir a consciência. Ainda é possível resolver isso, mas deixar para amanhã é arriscado demais. Cada um escolhe em que realidade quer viver. Esperamos que essa escolha seja consciente. Com o passar do tempo, isso ficará muito claro. Não há mais possibilidades de jogar tudo para debaixo do tapete e continuar como se nada tivesse acontecendo. A catarse global acontecerá de qualquer forma. Observação. Quem não sabe o que é catarse, daí assistindo as palestras do professor Hélio Couto, ele explica melhor, tá bom? Mas a catarse, eu entendo ela como uma limpeza energética que é feita. Então, por exemplo, se tu baixa muito a tua frequência e tu tem que fazer uma limpar, tá? Tu tem que limpar essa frequência. Por exemplo, com a ressonância harmônica, as pessoas têm catarse quando faz a ressonância harmônica. Por quê? É como ele explica. Ele dá o exemplo assim. Chega uma pessoa, imagina. Só que isso é a nível astral, mas eu vou falar em um entendimento material para que tu possa entender. Uma pessoa chega cheia de lodo, cheia de lama colada assim em todo o corpo, já seca assim, de muitos anos sem tomar banho, cheia de lodo. E daí ele precisa chegar com uma mangueirinha bem fraquinha, ir lá e tirar pouquinho por pouquinho, escovando. Aí quando é necessário tirar com mais rapidez aquele lodo de ti para tu te iluminar, para tu expandir tua consciência, ele vai ter que vir com uma mangueira de, como chama, de bombeiros, né? Então vai ter que fazer uma força, tu vai sentir aquela dor da pressão da água no teu corpo. Isso, eu tô tentando fazer uma analogia para que tu entenda o que é catarse. Então, as pessoas podem ter dor de cabeça, diarreia, vômito, mas e isso ser apenas uma catarse, que é essa limpeza que é feita para que tu possa receber essa onda de informação que nada mais é, nada menos do que a luz do vácuo quântico, né? A consciência quântica. Daí ele fala assim, voltando para aquela frase para não perder o sentido. A catarse global acontecerá de qualquer forma. Ela pode ser tranquilamente assimilada e alçar-se um novo patamar de complexidade ou poder haver mais resistência por parte dos humanos, fazendo com que a catarse se prolongue. Ou seja, quanto mais nós relutarmos contra esse conhecimento para não expandir a nossa consciência, mais catarse global nós teremos, que são essas catástrofes que acontecem em alguns lugares, sabe? Tsunamis, etc. Isso é esses locais, o que ele explica assim mais ou menos, que eu entendi. Esses locais têm uma energia tão ruim, uma frequência tão baixa, devido a tantos estupros, tantos assassinatos, tantas seitas que fazem com bebês, a frequência, tanta matança de animais, assim, por torturas, né, e maldade. Esse tipo de coisa vai baixando a frequência do ambiente, daquele país, daquela cidade, entende? Vai baixando a frequência e isso a natureza vai ter que responder isso para ti. Ela te devolve tudo isso. Então acontecem essas catástrofes naturais. Isso é uma catarse que acontece a nível global. E essa catarse a nível individual seriam esses mal-estares que a gente pode ter, mesmo sem fazer a ressonância harmônica. As pessoas estão tendo catarses, só que elas não fazem ideia do que é. Tipo um mal-estar que tu tem lá, um dia lá de dor de barriga, depois tu vai ver, tu não tem nada, tu fez exames e tu não tem doença nenhuma, mas tu teve um mal-estar, ou dias de pessoas com insônia, dor de cabeça, isso tudo são catarses que estão acontecendo
em todas as pessoas está acontecendo catarse, só que elas não sabem que isso é catarse. Elas pensam que estão com uma doença. E aí vão lá, se entopem de remédio e adquirem mais doenças e tomam mais remédio e não resolvem nada. Então, na verdade, isso se chama catarse. Eu não estou dizendo com isso que não existam doenças, tá? Eu estou dizendo que essas coisas que acontecem e tu não encontra uma explicação dentro da medicina, isso são catarses. Continuando. Quanto mais tempo a catarse dura, mais problemas aparecem. A melhor opção é aceitar a mudança que está havendo, mudar a visão de mundo e passar a ser parte da solução e não do problema. Sempre insistimos que a mudança pode ser fácil e benevolente. Basta expandir a consciência, mudar a forma de ver a vida. Essa expansão de consciência é fácil de obter. Basta pensar. Existe material mais do que suficiente para que todos possam estudar e evoluir. Livros, filmes, documentários. Mas é preciso pensar e analisar. E, em seguida, agir de acordo com a nova consciência da realidade. A omissão será desastrosa. É imprescindível tomar uma posição e partir para a ação. A maioria dos humanos precisa urgentemente expandir sua consciência. Eu falo algumas coisas para algumas pessoas. Tem pessoas que têm reações, eu fico pasma, sabe? Com tudo que está acontecendo. Eu passo o problema da utilização das pistolas no meio da tua glândula pineal. Eu passo a questão de saúde também, como eu descobri, dos óleos de cozinha, que são altamente prejudiciais, que o óleo de coco é altamente medicinal. Vou pegar aqui para mostrar para vocês qual é o óleo de coco. É esse daqui, ó. E aí tem pessoas que teve uma pessoa... Aí eu disse, tu pode curar. Falei para uma pessoa que ela podia curar a filhinha dela com isso daqui, ó. Ajudar, né? Ó, óleo de coco extra virgem, tá? Eu só uso isso pra cozinhar. Eu descobri isso, né? Na página do Dr. Leide Ribeiro. Eu falo para umas pessoas, tem pessoas que nunca ouviram falar que existe óleo de coco. Que planeta as pessoas vivem, eu fico pasma. E isso que eu comecei a conseguir usar a internet muito depois do que todas as pessoas. Porque eu sempre tive um pouco de dificuldade de usar... Tipo, quando eu fui ter Facebook, todo mundo já tinha. Quando eu aprendi a mexer no computador, todo mundo da minha idade e gente muito mais novas que eu já sabiam. Tipo, era normal. Então, quer dizer, sabem usar as ferramentas tecnológicas e não usam para aprendizado nenhum. Nunca ouviram falar no Dr. Leide Ribeiro, nunca ouviram falar em óleo de coco, nunca ouviram falar que o flúor é nocivo para a saúde. O flúor que é colocado na água, nunca ouviram falar nada. Eu fico pasma. Que mundo as pessoas vivem? Pelo amor de Deus, sabe? Eu fico pasma. Isso é o quê? É vontade de cada um. Como é que eu sei? Eu não sou gênio nenhum. Não. Eu sou uma pessoa normal, comum, que busca o conhecimento. Como toda pessoa normal e comum pode buscar. Cada um que tem uma internetzinha no celular já pode aprender alguma coisa. Não precisa ficar bitolado vendo Rede Globo. Se a pessoa fica vendo Rede Globo, não vai evoluir nunca, né? Vai cada vez ficar mais dentro da Matrix. Vai ser mais gado para ser manipulado pelos, como se diz? Pelos Illuminatis. Voltando à leitura do livro, que é o nosso objetivo desta live. A omissão será desastrosa. A omissão de cada um, né? Se opor à evolução e à expansão da consciência. É imprescindível tomar uma posição e partir para a ação. A maioria dos humanos precisa urgentemente expandir sua consciência. E para isso, é preciso que cada um passe para o próximo a informação do novo paradigma. Entender o que está acontecendo é o primeiro passo para a mudança.
A teoria das estruturas dissipativas de Ilya Prigogine, Nobel de Química de 1977, afirma que todo sistema aberto, após receber uma quantidade determinada de informação, chega a um ponto em que decai ou dá um salto qualitativo e evolui. Todo sistema aberto, que em ciências naturais é aquele totalmente permeável à matéria e à energia, se comporta desta forma, seja um ser humano, uma empresa, um planeta, uma galáxia, tudo está debaixo desta lei, após acumular um tanto de informação, ou dá um salto ou decai. Portanto, quando se recebe um pool de informações através da ressonância harmônica, há duas possibilidades. Ou se dá um salto qualitativo, um salto quântico, ou se decai. Se o indivíduo colocar o pé no freio, como se diz, e resistir ao crescimento, com o tempo pode ocorrer uma queda em todos os setores da sua vida. Isso porque aumentou a quantidade de informação em seu campo, sem a devida expansão. Ou seja, tudo que tu obtém, todo conhecimento que tu obtém com a ressonância harmônica, tu precisa utilizá-lo de maneira benevolente, para que isso não se volte como uma energia condensada e não se transforme numa energia negativa contra ti mesmo. Então, por isso, que tudo que nós pedimos na ressonância harmônica, a gente deve estar disposto a utilizar, entendeu? Eu pedi, por exemplo, com o arquétipo do palestrante, porque eu tinha muita dificuldade de fazer trabalhos, de apresentar trabalhos na faculdade, tá? Isso me deixava num tremendo pânico, foi assim um sofrimento muito grande para mim até agora, a questão de apresentar trabalhos. Então, eu realmente passava mal. Então, foi uma dos arquétipos que eu pedi na minha ressonância harmônica, foi o palestrante. Aí eu pensei, bom, mas onde eu vou utilizar isso no momento, né? Só quando eu fizer meus trabalhos da faculdade. E aí, agora no meu oitavo mês de ressonância harmônica, me deu uma vontade incontrolável de contar para vocês, de fazer a leitura do livro, de falar no meu Facebook sobre a ressonância harmônica. E assim eu tô já utilizando esse arquétipo, o arquétipo do palestrante. Conversando com vocês, eu melhoro uma habilidade que eu não tinha, eu desenvolvo uma habilidade que eu não tinha, eu estou ajudando vocês e já estou me ajudando porque eu estou utilizando o arquétipo pedido. Ele não está parado, entendeu? É isso que ele diz aqui, tudo que tu pede que seja utilizado de forma benevolente. Tu não pode pedir um arquétipo, os arquétipos todos têm muita energia. Tu não pode pedir o arquétipo da águia e ficar dormindo. Entendeu? Tu tem que voar, tu tem que expandir tua consciência, tu tem que expandir as tuas... Eu vejo muita gente usando no Face ou no WhatsApp, ai, águia, sua águia, não seja isso, seja águia. Mas a pessoa nem imagina o que é ser águia, pelo amor de Deus. As pessoas nem imaginam, porque essas que falam isso não tem nada de águia, muito, muito longe de ser águia. A águia tem uma mentalidade acima de todos, um patamar de uma visão de mundo lá em cima. Entendeu? Quando as galinhas estão aqui embaixo ciscando, ela tá lá em cima. Então, tu ser águia, tu tem que expandir tua consciência em tudo, fazer tudo muito melhor. Ser uma pessoa melhor, ser um ser humano melhor, ser um profissional melhor, ser um estudante melhor. Isso é ser águia, em alguns pontos. E não ficar botando esses versinhos sem saber o que eles significam. Então as pessoas utilizam os arquétipos, né, para fazer frasezinhas, mas não sabem o que significa um arquétipo. Eles têm muita força. E através da utilização dos arquétipos é que o professor Hélio Couto passa para nós essa expansão de consciência através dos arquétipos.
botar aqui minha água para não cair. O que se espera de alguém que recebeu um apreciável aumento de informação? Que trabalhe mais, estude mais, faça mais, tudo mais. Porque a consciência cresceu, se tornando mais complexa. O co-criador agora ficou mais capaz porque a quantidade de poder de um indivíduo relaciona-se com o nível de consciência que ele tem. Em resumo, é só isso. Se a sua consciência é do tamanho do universo, então você é onisciente. Se você está num universo inteiro, você é onipresente. Dessa forma, tudo pode ser onipotente. Esse livro é muito melhor do que eu imaginava. Você conhece tudo, está em tudo, pode tudo. Assim é o todo. Porque a consciência dele permeia tudo. Dele, com letra maiúscula, porque se refere a Deus. A capacidade de realização da maioria das pessoas é quase nula, porque elas não entendem que são co-criadoras de suas realidades. Não imaginam que podem ser, fazer ou ter o que quiserem, através do domínio do processo criativo que lhes é nato. Ao duvidarem disso, não conseguem realizar projeto algum. Ficam completamente perdidas. Não sabem por que estão aqui e nem o que vieram fazer nesta vida. Muitas querem que alguém lhes diga qual é a sua missão, tamanha a falta de conexão com a sua centelha divina. Será tão difícil entender que basta focar em algum trabalho coerente com as suas habilidades, talentos e seus talentos e fazer? Alguns me perguntam o que quero dizer com fazer. Ora, fazer é produzir, trabalhar, estudar, pesquisar, ajudar os demais, viver a vida intensamente em crescente expansão. Agora, essa frase, viver a vida, tem que ser muito bem interpretada dentro dos princípios da mecânica quântica. Porque tem gente que pensa que viver a vida é ir para boteco, tomar porra e sair trepando, transando com todo mundo. Isso não é viver a vida. Isso está muito aquém da consciência de viver a vida que o professor Hélio Couto está falando nesse livro. Fazer o bem. Cada um de sua maneira, fazendo o seu melhor. Quando um indivíduo recebe a informação de um arquétipo através da ressonância harmônica, recebe a consciência do próprio Criador. E ele quer fazer. O Criador trabalha o tempo inteiro. Se ele parar de trabalhar, desaparecem todos os universos e multiversos, porque é o colapso da função de onda que ele provoca com seu sentimento amor é que está mantendo tudo isso aqui existindo na forma como partícula. Teologicamente, fala-se que ele sustenta toda a criação. Muito poético falar assim, mas na verdade ele cria o tempo inteiro. Ele sustenta o foco da criação o tempo inteiro. Se ele parar de pensar, de sentir, desaparece tudo. Então, ele mantém o foco da sua intenção, que é, no caso, eu quero que exista esse universo X. Ele continua colapsando a função da onda da criação. Se ele descansar, tudo desaparecerá. Com a utilização de ondas de informação, pode-se expandir a consciência a nível individual,
que pode potencialmente alavancar a iluminação de um grupo maior de pessoas por simples progressão geométrica. 4. Unificação entre ciência e espiritualidade. Quarto objetivo da ressonância harmônica. O filme A Outra Dimensão conta a história de outra terra que existe num universo paralelo na qual a magia faz parte do paradigma dominante. Atente-se para o detalhe, história. Não é uma coisa real, porque está escrito história. Lá, os cientistas é que são vistos com desdém, ao contrário do que ocorre em nossa dimensão, em que a ciência domina a magia e é vista com maus olhos. Não. Em que a ciência domina e a magia é vista com maus olhos. A cisão entre ciência e magia aconteceu há alguns séculos em nosso mundo e vem acarretando uma visão distorcida da realidade que está atrasando a evolução da humanidade sobremaneira. O materialismo domina toda a literatura científica, o que não está de acordo com seus dogmas é taxado de pseudocientífico. A pior das ofensas que um cientista pode receber. No caso da mecânica quântica, mesmo após 100 anos, também é rechaçada como se fosse magia, embora os artefatos construídos e fundamentados em seus princípios sejam usados por toda a sociedade. Ou seja, as pessoas utilizam o celular, o tablet, o GPS, que foram descobertos e criados pela mecânica quântica. Mas quando a mecânica quântica aprofunda esse conhecimento, aí as pessoas já acham que é magia. A mesma coisa, é a mecânica quântica, mas as pessoas acham que é magia, porque não compreenderam o que significa esse conhecimento. Isso acontece porque porque nessa disciplina a fronteira entre a matéria e a consciência desaparece e os materialistas não podem aceitar o primado da consciência, ou seja, que tudo que existe é pura consciência, que a consciência é a base de tudo. É por essa razão que a resistência é tão feroz contra a mecânica quântica. Não querem que a população entenda o que ela significa, pois isso mudaria o rumo da história humana. Quando se estuda sem preconceito, fica claro que a consciência una está por trás desta realidade que julgamos material. Porém, quando se esbarra no conceito de ondas de possibilidade, tudo se complica para os materialistas. O mesmo acontece com o princípio da incerteza de Heisenberg, com o colapso da função de onda de Schrödinger, para não falar do experimento da dupla fenda, o pior dos pesadelos para um materialista. São inúmeros os experimentos mostrando que não existe nada sólido realmente, que tudo se comporta como uma onda e que o problema reside apenas numa distorcida percepção da realidade pelos nossos sentidos. Nós percebemos o mundo de forma material, então ele nos parece material, mas ele não é, tudo é onda. Arthur C. Clarke disse que toda a tecnologia avançada parece magia. Isso é verdade para aqueles que não entendem a ciência que está por trás dela. Tudo tem uma explicação, mas é preciso pensar e estudar sem preconceitos, o que é muito difícil de se ver entre a população e mesmo entre os cientistas. Como disse anteriormente, convencer alguém de alguma coisa sendo que o salário dele depende de ele não entender tal coisa é uma missão impossível. Nosso trabalho visa provocar a unificação de tudo isso. A realidade última é unificada.
Não existe nenhuma divisão entre ciência e magia, entre visível e oculto. Tudo é uma coisa só. Dá-se a isso o nome de metafísica. Uma física que está além da nossa, sem nenhuma divisão. Uma disciplina que, mesmo utilizando tecnologia, sabe que a consciência é a chave de tudo. Na atualidade, o conhecimento esotérico é vasto, como pura crendice e coisa de charlatão. Repetindo, na atualidade, o conhecimento esotérico é visto. Desculpa, eu li errado. É que a gente lê uma letra de adivinhar, né? Daí acontece isso. Na atualidade, o conhecimento esotérico é visto como pura crendice e coisa de charlatão. Quem pensa assim é porque não analisou a questão mais a fundo. Senão, entenderia que tudo o que é dito esotérico baseia-se no uso de ondas e frequências. No nosso mundo, os cientistas como Nikola Tesla, que dizia falar com extraterrestres, é simplesmente ignorado, apesar de suas patentes terem sido vergonhosamente roubadas. Ou seja, não falam no cara, os cientistas não falam no cara e pegam tudo que ele inventou e pegam para si como se fosse sua própria invenção. Eu nunca ouvi falar de Nikola Tesla na escola pelos professores, nenhum deles, em nenhum grau. Nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, nem no ensino superior. Eu fui conhecer esses cientistas maravilhosos com o estudo da mecânica quântica. Da mesma forma, há religiosos que vão à mídia e atacam os que não confessam sua fé, não professam sua fé. Mas eles mesmos, quando têm problemas, vão num centro de umbanda ou de candomblé, na calada da noite, pedir socorro para seus males. Isso é que atrasa a evolução neste planeta, a hipocrisia. Conheço pessoas assim, evangélicos e católicos que vão nos terreiros de umbanda para pedir ajuda, ou de matriz africana. Conheço, já vi muitas pessoas assim. Mas quando tu pergunta, elas são católicas e evangélicas. Todas essas vertentes do conhecimento usam frequência para conseguirem os efeitos que obtêm. Esse é o denominador comum entre tudo que foi citado acima. A ressonância harmônica é a unificação de todos os conhecimentos. Através dele, você pode entender como é a realidade última e como obter os resultados que deseja. Número 5. Salto evolutivo da humanidade, que é o quinto objetivo da ressonância harmônica. A ressonância harmônica é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, mas que tem um objetivo voltado para o coletivo. Seu propósito maior é transformar a consciência da humanidade para que haja um salto evolutivo da mesma. Trata-se de uma tecnologia única no planeta, até este momento. Com a ressonância harmônica, qualquer habilidade pode ser transferida para um ser humano, assim como é possível desenvolver e programar qualquer tipo de talento e potencialidade no indivíduo. Qualquer capacidade gerencial, administrativa, profissões, esportes, educação, negócios, saúde, relacionamentos, tudo pode ser implementado na pessoa de maneira exponencial. É fácil entender que a capacidade de realizar atendimentos individuais com a ressonância harmônica por uma só pessoa é ínfima em relação à população mundial, que hoje está na casa dos 7 bilhões de habitantes, que poderiam dar um salto significativo de consciência e mudar toda a situação caótica do planeta. Contudo, se pensarmos que um determinado número de usuários dessa ferramenta possa atingir a iluminação, um estado de consciência amplamente expandida, isso causaria um efeito de ressonância nos demais indivíduos,
que não passam pelo mesmo processo, o que acabariam e que acabariam por se iluminar também. Esse fenômeno pode ser explicado pela teoria dos campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que veremos na parte 5 deste livro. Já pensaram em 1000 pessoas iluminadas distribuídas pelo globo terrestre? Que diferença fariam? Se elas transcenderem, o resto da população transcende automaticamente, por força de um campo mórfico, resolvendo todos os problemas da humanidade. Então, paramos na página 94. Eu terminei de ler os 5 objetivos principais da ressonância harmônica. Então, amanhã a gente continua nas áreas de aplicação, tá bom? Desejo a todos uma boa noite. Eu não sei se eu não vou continuar lendo para mim aqui, porque eu amo esse livro. Mas amanhã, a princípio, às 10 horas, 22 horas, eu estarei aqui para ler mais uma parte desse livro, tá bom? Eu vou deixar observação antes de terminar a live. Eu deixo sempre nos comentários de cada live o link para acessar a plataforma de palestras originais do professor Hélio Couto, tá? Porque se a pessoa pretende fazer a ressonância harmônica, ela precisa assistir o Caminho das Palestras, que são 78 palestras de 3 horas cada uma, e ler todo este livro que eu estou lendo com vocês. Eu já assisti essas palestras mais umas 3 vezes cada uma e já li o livro. Agora eu tô lendo ele aqui com vocês. E parece que eu não li, porque cada vez que a gente lê um livro, a gente expande mais a consciência e parece que a gente entende melhor aquele livro. Então, a gente deve ler. Eu vi um especialista falando que a gente deve ler no mínimo 3 vezes o mesmo livro para tu ter certeza de que tu compreendeu o que estava sendo passado nele. Tá bom? Boa noite, até amanhã. Beijos!